Jornalista cutuca Corinthians e fala sobre doping financeiro. Timão apresenta novo centroavante e estreia na quinta-feira só depende de um fator. Jô não comparece aos treinos e é multado pela diretoria e muito mais. Sejam bem-vindos ao canal Timão Mania. Então já roda a vinheta, deixe seu like e bora pro vídeo. Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Bom, um dia depois da partida contra o Novo Horizontino, o elenco do Corinthians não teve direito a tempo de descanso e já retomou os trabalhos visando a segunda fase do Campeonato Paulista, que pra gente vai começar na quinta-feira contra o Guarani. Na verdade, os titulares do último jogo ficaram na parte interna do CT, fazendo o tradicional regenerativo, enquanto o meio-atacante William, reserva também no último jogo, não apareceu em campo, ficou apenas fazendo trabalhos físicos na academia, pois alegou que sofreu uma pancada no abdômen. Nada demais, só que nesse treino ele acabou não participando. Com isso, alguns jogadores da base voltaram a serem chamados por Vitor Pereira para completar o treinamento. Para ser mais exato, 5, e dentre eles o atacante Pedro, convocado para a seleção sub-17 e que já treina com o elenco sub-20 do Timão desde o começo desse ano. O jovem é visto como a principal promessa do Corinthians atualmente, por ser o mais diferenciado e fora de série na sua faixa de idade. Detalhe que a ideia do Corinthians já era de colocá-lo para treinar no profissional desde o fim da copinha, só que como ela acabou sendo um fiasco e muita gente acabou decepcionando, inclusive o próprio Pedro, eles acabaram adiando essa ideia. Enfim, os titulares do próximo jogo foram a campo ontem, hoje também foram normalmente, inclusive o William, e amanhã farão o último trabalho antes das quartas de final, certo? Falando no Pedro, já que eu toquei nesse assunto, o garoto de apenas 16 anos voltou a treinar com o elenco profissional nesta terça-feira e caso venha a ser promovido pelo técnico Vitor Pereira, o jovem poderá entrar no top 5 jogadores mais jovens a entrarem em campo pelo Timão. Esse título atualmente é detido por Lucas Beleze, zagueiro que estreou em 2019 com 16 anos, 1 mês e 21 dias. Enfim, é válido ressaltar que o jovem já está nos planos da diretoria, não só para treinar com um profissional e ganhar experiência, como também para ser lançado ainda nesta temporada. Tanto que recentemente, por ter completado 16 anos em fevereiro, ele firmou um novo contrato profissional válido até o fim de março de 2025 e sua porcentagem foi fatiada em 80% para o Timão, enquanto os outros 20% vai pertencer a si e seu empresário. Além disso, visando se precaver contra futuros assédios europeus, com essa assinatura do novo vínculo, o Timão estipulou uma multa contratual de 50 milhões de euros para clubes estrangeiros, algo em torno de 276 milhões de reais, enquanto para equipes do Brasil o valor cai para apenas 50 milhões de reais, certo? Bom, jovem, promissor, com um físico melhor do que muitos jogadores mais velhos que ele, como o Adson, por exemplo, e certamente o Corinthians deve estar querendo lançá-lo no profissional agora, porque o garoto é muito fora de série para sua faixa de idade e deve valorizar demais dependendo de seu desempenho. E aí, fiel, será que finalmente achamos o nosso diamante? Fazia tempo que não aparecia um desses na base, né? E aí? Vivendo uma fase terrível no Corinthians desde que voltou em 2020, o atacante Jô novamente irritou a torcida e nem precisou fazer ou falar alguma coisa. Na verdade, foi justamente porque ele não fez. Segundo a informação divulgada pelo Capelanes da Rádio Bandeirantes, o jogador não compareceu no CT no domingo e na segunda-feira para dar continuidade ao seu tratamento de lesão. De acordo com Globoesporte.com, o motivo foi que o atacante estava comemorando seu aniversário no Rio de Janeiro e simplesmente não conseguiu voltar a tempo, ou seja, justamente quando ele está na fase ruim, que ele tem que provar que pode dar a volta por cima e que todos estão errados, ele vai lá e simplesmente falta nos treinos porque estava de ressaca no Rio de Janeiro. E claro que essa atitude irritou e muito internamente, e principalmente ao técnico Vitor Pereira, que se reuniu junto com a diretoria, conversaram com ele, o Jô se explicou, mas a diretoria não aceitou as justificativas e aplicaram uma multa
multa de 2 dias no jogador. Pois é, fiel, e vale lembrar também que essa não é a primeira vez que esse tipo de situação acontece com ele. No finalzinho do ano passado, quando o elenco já tinha recebido férias, o mesmo ficou desaparecido por 3 dias porque estava numa festa junto com outros jogadores, dentre eles o Douglas Costa, ex-Grêmio, enfim, e quando apareceu, admitiu que decepcionou sua esposa, fez cagadas e se chamou de otário por isso. Então assim, fiel, nitidamente o camisa 77 já não se mostra tão preocupado com seu desempenho em campo e um fim melancólico infelizmente se aproxima. Tinha tudo para sair com a cabeça erguida e aplaudido, mas nem para isso ele se ajudou, né? Uma pena. Depois da notícia em relação ao atraso da Taunsa no pagamento de Paulinho explodir nas redes sociais, muitos jornalistas e comentaristas aproveitaram da situação para tentar implantar uma crise no Corinthians e apontar defeitos nessa parceria do clube. Um deles, o jornalista Juca Kifuro, como é chamado pelo ex-presidente Andrés. Pois bem, durante o programa Posse de Bola do All Sports, o jornalista cutucou o planejamento da diretoria do Parque São Jorge e alegou o seguinte sobre a situação: o Corinthians está obviamente fazendo o chamado doping financeiro, porque não tem dinheiro para fazer as contratações que fez. Isso mais cedo ou mais tarde explode, comentou o jornalista. Pois é, né, fiel, engraçado que não tem um dia em que ele elogia algo feito pelo Corinthians. Não sei se por audiência ou apenas porque realmente não vê nenhum mérito nesses feitos do clube. Sinceramente, para mim pouco importa essa opinião, mas é engraçado como a mídia sempre vê defeito nas ações do clube. Só faltou ele perguntar da onde vem todo esse dinheiro, né? Aí seria para fechar com chave de ouro. Enfim, que a Taunsa fez cagada, ela fez, e sabe muito bem disso. Mas pelo menos o salário do Paulinho e dos demais jogadores do elenco estão em dia. Então não tem muito o que a gente falar, né? O Corinthians apresentou oficialmente na tarde desta terça-feira o atacante Júnior Moraes. O novo camisa 18 assinou um contrato válido até o final de 2023, uma temporada e meia, e deu suas primeiras palavras como jogador do Timão. Para ele, a expectativa de estrear já nesta quinta-feira é enorme. Poder ver o estádio lotado com a torcida apoiando será um sonho para ele, mas tudo isso vai depender apenas da decisão de Vitor Pereira, porque ele diz não estar 100% fisicamente, mas que tem bola para jogar caso seja chamado. Além disso, o jogador também citou sua parceria com o meio-atacante William, primeiro jogador que apareceu com ele numa foto momentos antes dele ser anunciado pelo Timão. Os dois se conheceram em 2012 na Ucrânia, faz aí 10 anos. E essa amizade de longa data facilita e muito a vida dele, que além de estar jogando ao lado de um dos melhores jogadores brasileiros em atividade, ainda conhece e sabe como o camisa 10 gosta de jogar. Então, essa amizade aí promete e muito. Enfim, no geral, ele me pareceu um pouco nervoso nessa entrevista, mesmo já sendo experiente, 35 anos nas costas, e também parece ainda estar sentindo essa guerra na Ucrânia. Chegou a ser questionado por um jornalista sobre o tema e respondeu que só vai conseguir voltar a sorrir de verdade quando tudo isso finalmente chegar ao fim. Afinal, ele passou aí boa parte da sua vida jogando por lá, conhece mais a Ucrânia do que o Brasil, então realmente essa é uma situação complicada. Espero que isso não afete em campo. E agora vamos torcer para que o Mister, como eles se referem ao Vitor Pereira, comece com ele entre os titulares e dê continuidade a isso ao longo da temporada. E aí, fiel, ansiosos para essa estreia do novo centroavante? Pois é, agora a gente tem um, né? Que bom. Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai Corinthians! I just want to look my way and never back to you.